Olá, seja bem-vindo a mais um curso da Music Dot. Se você já foi em alguma aula ou algum curso de bateria, você já me conhece, mas caso não, muito prazer, eu sou o Lucas Uti e serei o seu instrutor no curso de percepção rítmica. Bom, antes da gente começar a tocar algumas músicas e entender e viver na prática o que é percepção rítmica, vamos falar um pouco antes, bem pouquinho, sobre o conceito dessas duas palavras percepção e rítmica e o que elas nos causam quando se juntam. Toda vez que a gente fala de percepção, a gente está falando da nossa capacidade de conseguir perceber, de entender, de captar coisas que acontecem no mundo a partir dos nossos sentidos comuns, como por exemplo o tato, a audição, a visão, tá certo? E também de outras percepções cognitivas e bem subjetivas que a gente não consegue tocá-las, mas consegue treiná-las com muita tranquilidade e com muito estudo e muito treino, tá certo? Já a rítmica é uma expressão que a gente usa para o estudo musical, científico musical eu diria, para estudar o ritmo. O ritmo é nada mais nada menos do que uma sequência de pulsos fortes e pulsos fracos que vão organizando algumas coisas, e essas coisas são o que a gente ouve no nosso dia a dia, como por exemplo o barulho de carro, som de moto e etc. Bom, quando a gente junta esse negócio de percepção e rítmica, a gente está trabalhando então um estudo específico onde a gente vai usar os nossos sentidos comuns para captar, entender, poder tocar, cantar e também escrever tudo que a gente puder sacar aí sobre a música, tá certo? Sim, por incrível que pareça, o estudo de percepção rítmica vai te dar essa capacidade, mas como será que isso é possível? É igual estudar uma língua, como por exemplo essa o português que eu tô te falando. Você ouve cada palavra que eu tô falando, muito provavelmente você pode tentar copiar algumas palavras que eu falo, mas a sua percepção auditiva está captando cada palavra que eu falo e você, muito provavelmente, consegue escrever tudo que eu estou falando. Talvez não na mesma velocidade. Se eu começar a falar um tanto mais lento, fique mais fácil para você captar tudo isso. Quando a gente é criança, fica mais difícil para a gente escrever tudo que a gente lê, né? Ou às vezes fica até difícil de entender o que uma pessoa fala e às vezes a gente pergunta para os pais, quando é criança, pai, como é que escreve tal palavra? Mãe, como escreve tal palavra? Professora, professor, como escreve tal palavra? E esse processo dura muitos anos. Já o curso de percepção rítmica está aqui para que você não precise durar tantos anos para saber entender e dominar sobre a escrita musical. Sim, você também vai aprender muito sobre a escrita musical. Então, para que esse curso vai te preparar? Para não só perceber, mas também tocar, cantar e escrever musicalmente tudo que a gente ouvir não só aqui na aula, mas você aí também onde estiver. Bom, e antes que você acredite ou entenda que você está entrando num mundo totalmente diferente do que você conhece, eu preciso de dizer calma. Você sabe muito sobre ritmo e sabe muito sobre rítmica. Sim, você, sem nem saber, conhece muito sobre a estrutura do que é o estudo da rítmica, porque você convive no planeta Terra tanto quanto eu, e aqui também existem diversos sons. Existe uma massa sonora que nem sempre é organizada como a música que a gente conhece, por exemplo, mas existe massa sonora e você começa a captar essas ideias. E aí, todas essas ideias sonoras que existem, nelas também, para cada uma, claro, existe o seu ritmo, como por exemplo, na nossa fala. Se alguém tentar imitar a sua fala, ou se você quiser imitar a fala de alguém, você não só terá que imitar o timbre da voz dessa pessoa, que é algo muito específico, ou seja, o timbre pode ser um timbre mais grave, um timbre mais agudo, um timbre médio, a pessoa pode ter uma voz anasalada, a pessoa pode ter uma voz um pouco mais baixinha, a pessoa pode ter uma voz bem forte e bem alta, mas fora toda essa coisa aí que é o timbre, a gente também tem que imitar, e se alguém for imitar você ou você imitar alguém, tem que imitar também a velocidade em que acontece cada palavra dessa pessoa. Não só isso, mas a gente tem que imitar a pausa e as respirações que a pessoa faz entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma pluralidade de formas rítmicas de se falar. Se a gente for comparar a forma com que se fala no Nordeste e no Sudeste, a rítmica da fala é totalmente diferente. Comparado também com o Sul ou com o Norte do país, tem uma forma rítmica muito diferente de se falar. Em alguns lugares a gente fala mais cantado, em outros lugares mais arrastado, como por exemplo no interior. Enfim, alguns lugares mais cantados, outros mais falados, outros mais ágeis, outro um tanto mais lento, e isso é a forma rítmica, isso é o ritmo com que cada pessoa fala. Então é isso, se você tentar imitar uma pessoa falando, não só vai tentar imitar o timbre, mas também o ritmo da fala dessa pessoa. E é isso que a gente vai descobrir na música, que tipo de falas cada instrumento tem e o quanto a gente consegue perceber, captar e depois reproduzir, seja tocando ou cantando, e também poder escrever
cada um desses ritmos e cada rítmica dessa, e obviamente reproduzir é a parte mais legal. E aí, fora a fala, também tem outros ritmos que a gente ouve no nosso dia a dia, como por exemplo aquela moto acelerando aí perto da sua casa. Como por exemplo o latido do seu cachorro ou do cachorro do seu vizinho. A gente tem também um som de navio buzinando, que não é uma coisa diária para se ouvir, mas toda vez que um navio buzina, a gente sabe que é assim. Ou por exemplo, um trem quando anda, um passarinho cantando. Tudo isso, se a gente captar e tentar imitar, tem o seu ritmo próprio. Inclusive, o ritmo é uma das coisas mais importantes para se frisar a características de uma coisa. Pois é, tanto nas falas ou em outros sons diversos que a gente tem aí no nosso dia a dia, o ritmo existe e você capta cada uma dessas coisas. Já aqui no curso de percepção rítmica, a gente vai entender que esses sons que acontecem na música, toda essa massa sonora, faz parte às vezes de uma banda, de uma big band ou de uma orquestra que está tocando, e a gente vai começar a captar cada som desse e saber, como eu disse, não só perceber com muita tranquilidade, mas também reproduzir tocando e cantando e poder tomar posse dessa escrita musical. Então eu quero que você fique bem tranquilo ou tranquila e vá aula por aula com muita tranquilidade. Você vai precisar sim se dedicar bastante nesse curso e eu te peço, por favor, não tenha pressa para a evolução, tá certo? Aula por aula a gente vai abordar um assunto diferente e vai aprender aula por aula. Você vai ter um monte de exercícios para poder testar esse aprendizado novo e lembrando que todo exercício que você vê daqui em diante, todo exercício tem o seu gabarito para você poder tirar a teima lá. Lembrando que o fórum serve para você tirar suas dúvidas, as questões, inclusive se quiser mandar alguns vídeos da sua evolução nesse nosso processo de aprendizado, tá certo? Bom, lembrando uma outra coisa, esse curso é para você que toca bateria, é para você que toca guitarra, piano, baixo, teclado, para você que canta, para você que toca instrumento de sopro ou outros instrumentos de corda, enfim. O curso de percepção rítmica serve e é importante para todo tipo de músico. É isso, exatamente isso que você ouviu. O curso de rítmica serve e deve ser estudado por todos nós músicos, até porque é um assunto muito peculiar, um assunto muito particular e deve ser estudado com muita cautela e muita tranquilidade. Lembrando que esse curso de percepção rítmica não é um curso de apoio para o curso de melodia, de percepção melódica, e vice-versa. Cada assunto é um assunto extremamente diferente e eles unidos, tá certo? Unidos te fazem entender muitas coisas. Se você já foi lá no curso de percepção melódica da Mari, tá de parabéns, continue estudando. Caso não, dê um pulo lá para conhecer, mas continua aqui no nosso curso de percepção rítmica para você aprender tudo sobre ritmos, sobre rítmica e de como captar todas essas nossas informações, tá certo? Lembrando que a gente tem um fórum e você pode mandar suas questões, dúvidas, inclusive vídeos aí desse processo de aprendizado que você tiver, tá certo? A gente vai ter vários exercícios daqui para frente, todos os exercícios têm gabarito, tá certo? Mas se precisar de alguma coisa a mais, eu tô lá no fórum para te ajudar. Bom, a gente fica por aqui e se encontra na próxima aula.